Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Obrigada a todos por nos estarem a ouvir. Este é o último episódio desta série de podcasts lançados no Dia Mundial da Água e que se enquadra na nossa estratégia de sustentabilidade corporativa no âmbito do ODS 6 e na contribuição para a Agenda 2030. Inicialmente estavam previstas apenas 4 sessões, cresceram para 7 e tanto ficou por falar. O que pretendemos com os convites que fizemos foi trazer profissionais com imensa experiência no tema e mostrar ou lembrar que o recurso água é muito mais do que o que muitas vezes nos lembramos e o que ocorre num primeiro pensamento. Começamos com o Alberto Luís Couto Alves e o Grupo ACA, no presente e futuro do setor da água a nível nacional e internacional. Conversámos com a Wanda Cascão sobre a importância do nexo água-energia e a regulamentação do setor a nível europeu. Viajámos de forma sustentável pelo Rio Tejo, com Alexandra Carvalho, mergulhámos num oceano de possibilidades com a Assunção Cristas, percorremos várias geografias onde a Alexandra Serra partilhou a sua grande experiência de implementação de projetos e terminámos voltando ao Grupo ACA com a nossa partilha de experiências. Assim, hoje vamos conversar com o Joaquim Santos, administrador da Ambiágua, e com a Sofia Almeida, responsável técnica da Ambiáfrica. O Joaquim Santos é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, tem mais de 40 anos de experiência profissional, desde sempre ligado a empresas construtoras do setor privado e, em especial, ao setor de tratamento de água e de ambiente. Iniciou a sua carreira profissional como diretor de obra, depois como diretor técnico profissional comercial de uma empresa de obras públicas, tendo ingressado na Ambiágua em 2009 como diretor de produção, vindo algum tempo depois a assumir o Conselho de Administração. A Ambiágua assume-se como referência em Portugal no setor de tratamento de água, desde a concepção, construção e gestão de sistemas de tratamento de águas residuais, domésticas e industriais. Tem como principais clientes as empresas do Grupo Águas de Portugal, empresas municipais e intermunicipais dedicadas à gestão de água. A Sofia Almeida é engenheira química pelo ISEP, com um doutoramento em Química Analítica pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Em 2011, iniciou a sua colaboração com a Ambiáfrica, onde coordena tecnicamente o Laboratório de Águas. A Ambiáfrica é uma empresa sediada em Angola desde 2010 e atua na área ambiental através de serviços do seu laboratório de análises de água, na gestão e tratamento de água e na gestão e valorização de resíduos. Sofia e Joaquim, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Por uma questão de igualdade de género, e tendo em conta que até agora os convites foram maioritariamente a pessoas do género feminino, vamos começar pelo Joaquim. Então, Joaquim, como mote para a nossa conversa, começaria aqui por uma questão. Em 2008, a Ambiágua é adquirida pelo Grupo ACA. Como decorreu esta integração e qual a evolução da empresa desde então? Muito bem. Eu não estive presente na integração da Ambiágua no Grupo ACA, mas um ano depois, digamos que entrei para a Ambiágua como diretor de produção para, digamos que, reformular também a parte e organizar a parte produtiva da empresa. A Ambiágua, antes de entrar no Grupo ACA, era uma empresa relativamente pequena, relativamente frágil na sua estrutura técnica também. Dedicava-se muito a pequenos sistemas de tratamento de água, quer seja água potável ou águas residuais, e de facto atuava mais ou menos nesta região norte, Trás-os-Montes e digamos que esta zona só norte. Com a aquisição, digamos que o Grupo ACA apostou fortemente, digamos que neste setor da água, nomeadamente o seu acionista, quer porque o país vivia também, digamos que proporcionava muitas oportunidades ao nível desta área da água e, digamos, todos os problemas novos que vão surgindo e, digamos, que num setor tão estratégico para o país e para o mundo. Portanto, começámos a investir nessa altura, digamos, na capacitação da Ambiágua,
digamos que começando a criar uma equipa técnica que nos proporcionasse ganhar conhecimento e capacitação para, digamos que, poder ajudar os nossos clientes a resolver os problemas da água. Trata-se de um setor muito técnico, com muita diversidade de soluções e, digamos que também muita evolução técnica nas soluções, de maneira que esta capacitação, optámos por uma capacitação lenta, investindo em jovens técnicos saídas da universidade, e fizemos aqui um percurso de 14 anos. Hoje, ao fim destes anos, somos uma empresa com 25 engenheiros, 100 funcionários, com capacidade de criar soluções de projeto, desenvolvê-las, executar os projetos de execução, construí-los, quer também ao nível de construção civil, que conseguimos oferecer aos donos de obra, digamos, soluções completas e chave na mão, que neste setor tão técnico, em que os equipamentos são tão sensíveis ao seu funcionamento, é de facto uma mais-valia podermos criar esta solução global aos nossos clientes. De maneira que fazemos finalmente também, construímos as obras e fazemos o arranque e provamos aos clientes que as soluções criadas são soluções que funcionam, e digamos que é por aqui que temos trabalhado. Teremos, se calhar, um pouco mais à frente a oportunidade de especificar mais algumas situações ligadas a esta área. Agora, Sofia, no caso da Ambiáfrica, também falando na evolução da empresa, que melhorias salientas nessa evolução ao longo dos anos dos serviços que a Ambiáfrica tem fornecido e tem oferecido em Angola ao mercado? Pronto, a Ambiáfrica está presente em Angola desde 2010. É um mercado muito exigente e muito difícil de entrar. Nós desenvolvemos várias soluções ambientais, quer na área das águas, quer na área dos resíduos. Fizemos um intenso e continuamos a fazer atividade comercial. Tens que apostar para divulgar quer o que nós fazemos, quer aquilo que temos, o que poderemos vir a oferecer. Também trabalhamos muito em conjunto com a Ambiágua, que nos dá sempre um suporte técnico e também de projeto. E assim vamos continuando. Relativamente àquele trabalho que eu desenvolvo mais, que é a área do laboratório, neste momento somos o laboratório que está com uma acreditação, e então temos bastantes clientes, porque há um mercado que também começa a exigir em projetos que tenham um laboratório acreditado, e temos contribuído em vários projetos, quer do setor público, quer de privado, com as nossas análises, para que a qualidade da água não seja uma problemática no futuro próximo. Joaquim, parece que se poderia complementar um bocadinho mais o que falou há pouco, e portanto, para complementar, qual seria então, ou qual é na sua perspectiva o posicionamento da Ambiágua no setor de tratamento de águas em Portugal, e também que desafios é que acha que são esperados agora neste futuro próximo para a Ambiágua? Muito bem. De facto, digamos que nós tentamos sempre posicionar e reforçar, digamos que a nossa posição no mercado, no sentido de estarmos a acompanhar todas as necessidades que o país e o mundo, como digo, têm ao nível da água. De facto, é um recurso e um bem essencial, e que começa a ser escasso em muitas regiões do mundo, e em especial também em Portugal, ou também em Portugal, e de maneira que nós queremos estar capacitados tecnicamente, a par e conhecendo as novas tecnologias para, digamos, que permita, digamos que há aqui um desafio da circularidade da água, da necessidade de digamos, controlar os consumos, controlar a qualidade, fazer, digamos, que o reaproveitamento da água e utilizar, no fundo, a água da melhor forma. A esse nível, digamos que nós, digamos que as nossas entidades gestoras também da água têm, de facto, preocupações de
hoje, para além de tratar o efluente e, digamos, poder, nomeadamente ao nível das águas residuais, poder, digamos que, entregá-la no meio hídrico em condições de não criar impactos negativos, é necessário também, e estamos numa fase importante, de recuperar essa água e fazer a sua utilização, digamos que para fins que são fundamentais e que podemos com isso evitar o consumo de água potável nessas áreas, nomeadamente na agricultura, nomeadamente, digamos que nós, ao nível do Algarve, que é uma área que está a investir muito, porque de facto tem muitos campos de golfe e vive muito à custa do turismo e desta área, de facto aproveitar a água tratada nas hectares para rega, quer dos laranjais do Algarve, quer, como digo, dos campos de golfe, e digamos que são os chamados projetos APRs, portanto, água para rega. No país, de facto, já se investe bastante nessa área, e a Ambiágua, a sua função é estar capacitada sempre para reagir a estas necessidades. Nós somos uma construtora, digamos que temos de facto de estar capacitados para resolver os problemas dos nossos clientes. E, portanto, é um bocadinho isso. Nessa medida. Nós temos áreas e, digamos que, tecnologias que nos oferecem hoje essa capacidade, ao nível das hectares. Portanto, o tratamento é um tratamento necessário, fazer um tratamento terciário hoje em todos os sistemas que também já tinham tratamento terciário, mas hoje é preciso afinar e, portanto, são introduzidas novas obras nas hectares existentes em que fazemos desinfecção da água, fazemos ultrafiltração, digamos que as membranas chamadas de MBR para ultrafiltração é uma tecnologia recente. Não é completamente recente, mas digamos que é recente a sua utilização neste tipo de obras. Também, ao nível da poupança de água, chamada de importante que um projeto de redução de perdas de água nas redes de abastecimento de água das entidades gestoras, que novamente são de distribuição em baixa e, digamos, por norma, digamos, da responsabilidade dos municípios, portanto, não das entidades gestoras de água ao nível das Águas de Portugal, que é um dos nossos principais clientes, mas ao nível da distribuição de água. No nosso país há um trabalho enorme para fazer nessa área da redução de perdas de água. Os municípios compram água às entidades gestoras a preços que não são baratos, porque passam por processos de tratamento de facto muito, muito exigentes e caros, não é? Há municípios em Portugal que têm perdas de água na sua rede superiores a 50%. Se olharmos para os países da Europa desenvolvidos, as perdas de água não ultrapassam os 10% e às vezes em números bem abaixo. Nós temos muito trabalho para fazer. Atenção que nas Águas de Portugal esse trabalho já se faz com alguma profundidade, mas ao nível dos municípios, que no fundo representam, digamos que, tanto consumo de água, porque no fundo estamos a falar de abastecer água às populações, e que já não chega da mesma forma ou com a mesma qualidade a todos os consumidores. E nessa medida há um trabalho realmente grande para fazer e as perdas de água são tão grandes que, digamos que o investimento nesta área, se reduzir as perdas de água para números, digamos que interessantes e tecnicamente ajustáveis, conseguem, esse investimento paga-se, digamos que em 2, 3 anos. Bastante. Rapidamente, digamos que há hoje projetos digamos que se propõem às entidades gestoras de, digamos que recuperar a água sem custo nenhum para os municípios, digamos, sendo investimento, portanto, isto, digamos, são trabalhos de hidráulica e, digamos, que de otimização das redes e, digamos, que também de controle de fugas, não é? Sofia, achas que a monitorização da qualidade da água de forma contínua pode levar a uma melhoria dos padrões desta qualidade e ser consequente no que diz respeito à segurança da água para as populações?
Que impactos é que achas que estas análises que a Ambiáfrica executa podem trazer para as comunidades locais a nível da melhoria do acesso à água de forma segura? Olha, é assim, as análises são muito importantes porque tu acabas sempre por identificar fontes de contaminação e, por exemplo, vamos falar do Rio Kwanza, que é o maior rio de Angola. Quando tu tens um projeto sobre o Rio Kwanza, normalmente as entidades privadas e as públicas também têm muita atenção de vamos ver como é que está a qualidade da água quando iniciamos a obra e vamos monitorizar mensalmente para ver os impactos que esta obra vai ter. Isto é muito importante, porquê? Porque tu consegues, se fores fazendo esta monitorização, ver os impactos que vai tendo e consegues tomar medidas muito mais rapidamente e ver, olha, se calhar aqui temos que atuar desta forma ou daquela, e isto também faz com que as entidades gestoras consigam tomar decisões mais acertadas e mais atempadas. E por isso é muito importante tu veres todo o impacto que vai tendo, porque, como se sabe, ainda há muitas pessoas que bebem água dos rios e de fontes tipo alternativas, que têm aqui um buraco que até tem água e tiram e vão bebendo. Nós há uns anos tivemos um projeto muito interessante que foi um projeto comunitário que era o Água para Todos, que desenvolvemos um projeto, que fazíamos um furo de água, punhamos uns bebedouros, uns tanques de lavar a roupa e as pessoas tinham ali no meio de uma aldeia, no meio muitas vezes do nada, água potável. E a primeira reação, aquilo era muito giro porque se fazia tipo uma inauguração do sistema e tu vias a felicidade das pessoas que se calhar já não tinham que se levantar às 5 da manhã, andar para aí 10 km com uma bacia na cabeça, mas a reação era, olha, mas a água é limpa e eu posso mesmo beber, porque durante a vida toda era aquela água que iam encontrando. Então quer dizer, acho que isto é uma mais-valia e consegues que, ao monitorizares a água, que haja alguma segurança, embora ainda tenhamos em Angola um longo caminho a percorrer. E haver uma continuidade nesta monitorização. Sim. Para manter essa segurança. Sim. É muito importante. Às pessoas, não é? Portanto, sim, porque agora, na garantia de que a água é sempre segura. Se tiveste este surto de cólera, há um surto de cólera neste momento em Angola e até em províncias muito perto das nossas bases de vida e há muita preocupação. E os governos também, o governo está muito preocupado, está sempre a mandar mensagens a dizer bebam água tratada, descontaminada, isto e aquilo. Então há muita procura destas análises e sobretudo de um laboratório que demonstre competência técnica para o fazer. E esta preocupação existe, mas a regularidade das análises precisa de ser... Havia de haver mais legislação que regulamentasse e pusesse a obrigatoriedade para a continuação desta análise contínua. Falando agora aqui um bocadinho da questão das alterações climáticas, as alterações climáticas têm imposto grandes desafios e exigências ao nível da gestão sustentável dos recursos hídricos, mesmo aqui em Portugal, principalmente no que diz respeito à garantia de abastecimento das populações. Como é que tem sido, como é que a Ambiágua tem visto a resposta das entidades gestoras de água e recursos hídricos e até mesmo o país no geral, as populações no geral, face a estas exigências e estes desafios? Muito bem. Há um trabalho que está a ser feito e um esforço que está a ser feito por as nossas entidades gestoras, nomeadamente as Águas de Portugal, digamos, que são a entidade que, digamos, que se dedica mais à questão da água. Há um trabalho feito, e eu acabei por falar um bocadinho antes na pergunta que me fez anteriormente desta questão, mas há um trabalho que está a ser feito ao nível da redução de perdas de água, há um trabalho que está a ser feito ao nível, digamos que do fabrico de água. Hoje, por exemplo, foi feito um concurso e vai avançar uma obra de sanalização, de uma sanalizadora no Algarve, e outras estão, digamos, na calha para ser feitas, digamos, como pulmão para as situações. O Algarve é uma região
de facto muito sensível. Este ano, digamos que perdeu essa pressão que tinha, mas de facto é muito importante. Por outro lado, também, digamos que a gestão do funcionamento dos sistemas de tratamento, hoje, ao nível, por exemplo, da poupança energética, porque também não podemos estar, digamos, os consumos energéticos hoje são aferidos ao pormenor, e a Ambiágua tem essa capacitação, digamos, que de introduzir mais valias nos sistemas, ao nível da operação, da automação, do funcionamento de cada equipamento, digamos que não há ali desperdícios de funcionamento, de um arejamento, portanto, de facto, a automação hoje utiliza-se no processo de tratamento, de facto, de forma muito vincada e com resultados. Prontos, digamos que todo recurso a todas as energias renováveis, digamos, para complementar, digamos, que as energias consumidas, digamos que enquanto para autoconsumo da própria instalação. Hoje já se fazem coisas, por exemplo, as etares não conseguem, digamos, que retirar o cloreto de sódio do efluente, e isto acontece em zonas ribeirinhas, digamos, quando o nível freático, onde as marés se fazem sentir e as infiltrações existem. Hoje há tratamentos, digamos que é uma atividade que a Ambiágua está a abraçar recentemente, que há um bocadinho pretendia falar e acabei por não falar, que é, digamos, que quer o visionamento de coletores, portanto ter os coletores sempre, digamos, que sem fugas, e, digamos, que o visionamento, o limpeza e visionamento, que é um setor que nós temos, uma área de negócio a que chamamos de incentivo verde, e também, muito recentemente, temos estado a investir, digamos, no processo de reparação do coletor sem abertura de valas. Isto é fundamental ao nível digamos, que também da perturbação digamos, que das populações nas cidades, nomeadamente, e que nos permite, de facto, fazer a reparação e impedir a tal infiltração, por exemplo, de águas salgadas nos coletores. Sofia, falando aqui da Agenda 2030 e que também da colaboração para o ODS 6, a qualidade da água é essencial para a saúde pública e para o cumprimento do nosso ODS 6. Quais são os principais desafios que o laboratório da Ambiáfrica enfrenta na realização de análises de água, especialmente em áreas rurais e em áreas de difícil acesso, que deve ser um grande desafio? Sim. É um grande desafio porque, como diz, o acesso muitas vezes é péssimo. Nós temos que fazer análises. Por exemplo, a microbiologia, tens 24 horas para determinar algum parâmetro. E tu estás longe de tudo, com um acesso muito limitado, que tens de fazer viagens, como às vezes acontece 7 horas para lá, 7 horas para cá. Como é que vamos ter tempo para isto? Pronto, a Ambiáfrica também tem a possibilidade, tem um laboratório digamos, num carro, que tu podes levar alguns equipamentos e, se necessário, fazeres as análises ali em loco, enquanto estás a viajar, tens a amostra na estufa para depois dares o resultado. Mas, de facto, isto é muito, muito difícil, porque se tu tens 24 horas para fazer e muitas vezes em 48 não consegues, torna-se aqui, mas estamos também sempre a tentar prestar um melhor serviço e com soluções deste género, teres um laboratório móvel, digamos. Claro que, ao teres um acesso muito difícil, há um aumento de custos e a frequência da análise, que supostamente o cliente até quer mensal, vai reduzir, porque o custo às vezes está aqui implícito e não é muito fácil de gerir. Pronto, mas depois também com esta parte das mudanças climáticas e que nós cada vez mais estamos atentos, temos essa preocupação, porque estamos a falar de saúde pública, de garantir água com qualidade, e quer as chuvas extremas, quer as secas, não nos podem deixar afetar. Nós temos de estar sempre um passo à frente, ter ali, monitorizar as águas superficiais e subterrâneas, porque, como disse há bocado, há muita gente que utiliza esta água, mas as dificuldades existem e nós estamos sempre a tentar, de uma forma ou de outra, superar com alguma solução, e mesmo, como há bocado disse, trabalhamos cada vez mais em parceria com a Ambiágua. Eles estão sempre um passo à nossa frente e muitas vezes importamos as soluções que eles já têm para a nossa realidade, e assim vamos gerindo e tentamos sempre fazer o melhor serviço para a população.
Pegando na cooperação Ambiáfrica-Ambiágua e na vossa cooperação, lançava aqui um desafio aos dois. Vamos imaginar que a holding vos disponibiliza uma quantia muito generosa, portanto não se preocupem com a quantia, para uma proposta de um projeto conjunto relacionado com o tema água, que será proposto e gerido por ambos. O que é que propunham? Portanto, podem pensar de uma forma conjunta, uma geografia, uma situação. Portanto, têm aqui um momento para discutir, para negociar. Pergunta difícil. Não, vamos lá ver. Bem, eu escolheria desde logo Angola, não é? Quer dizer, porque de facto continua ainda a haver água que não é potável e não sei, acho que eu escolhi outro país, onde nós não estamos presentes. Embora seja a África, eu escolhi a Zâmbia. Não conheço. Mas viu recentemente o Rio Café teve um derrame de 50 milhões de resíduos de ácidos e de metais pesados, e a população vive da agricultura e vive da pesca, e aquela água é para tudo, e 60% da população que vive ali na bacia tem um rio morto. Se essa quantia é ilimitada, podíamos fazer qualquer coisa. Sim, para ajudar. Acho que sim, acho que ajudar as populações nesta situação. Portanto, temos aqui uma reabilitação de um ecossistema de um rio e temos aqui o abastecimento de água potável em Angola. É um trabalho gigantesco, mas nós temos capacidade técnica interna, quer do lado da operação da Sofia, quer do nosso lado da Ambiágua, que de facto hoje olha também para o mercado externo. Claro. E, portanto, se o nosso acionista disponibilizar esse ilimitado, acho que podemos negociar. Como eu já estou numa fase adiantada da minha carreira profissional, acho que me dedicava ao resto da minha vida profissional e ainda mais para lá mais um bocadinho. Então vamos para a Zâmbia ou para Angola? Há tanta coisa para fazer nos dois países e nos outros. A África, de facto, mesmo, e a Sofia sabe, por vezes montamos lá sistemas sofisticados, mas uma das coisas que muitas vezes não se consegue fazer é dar formação para operar esses. Não raras vezes os sistemas são, digamos que dimensionados em modo europeu, e se calhar mais valia fazermos coisas mais simples, que daria para tratar água para mais pessoas e de operação mais fácil e, digamos que de sucesso também mais alcançável, não é? E de facto é gigantesco, não é? Mas de facto é sempre um desafio brutal. Sim. Interessante. E nós temos muitas campanhas também de sensibilização e consciencialização, mas se calhar um sistema mais rudimentar, digamos, era mais fácil deles operarem e conseguirem eles próprios tratar a própria água nestes sítios mais remotos. A simplicidade da inovação. Sim. É isso mesmo. Isso. Muito bem, muito obrigada a ambos. Obrigada. Para terminar, lanço novamente o convite para visitarem o nosso Spotify e YouTube, onde podem assistir a este e aos outros episódios. A sustentabilidade da ACA voltará em breve com novos temas e conversas. Até lá. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios.